não sou de me meter onde não conheço. Nunca fui. Mas naquele dia, foi como se já tivessem me metido antes de eu pensar se queria ou não. Foi uma sexta, quase 8 da noite, quando me ligaram dizendo que o motorista do caminhão da vez tinha passado mal no meio da entrega e que precisavam de alguém para buscar o veículo no galpão da empresa parceira, lá na zona portuária. O tom da moça no telefone era muito prático, direto, como quem resolve coisa assim todo dia. Me passaram o endereço e disseram que a chave estaria comigo no portão. Não achei nada demais. Já cobri frete de colega com virose, com pressão baixa, com coisa pior. Mas o jeito como ela falou, como se eu já tivesse aceitado antes mesmo de pensar, me deixou com um negócio preso na garganta. Foi porque conhecia o dono da transportadora que intermediou e porque a grana falada era boa para um trampo só de buscar e deixar na sede. Não ia nem rodar com o caminhão, só tirar de lá. Quando cheguei no galpão, estranhei o silêncio. Tava tudo apagado por dentro. Só a luz da portaria acesa, nenhum segurança, nenhuma outra carreta no pátio, nenhuma van encostada. O portão, trancado com aquelas correntes de armazém antigo, tava com um envelope branco colado na tranca com fita crepe, meu nome escrito à mão na frente. Dentro do envelope, a chave do caminhão e um crachá plástico com meu rosto, mal impresso, com fundo azul desbotado. Só que o nome completo estava errado. O segundo sobrenome não era o meu. Era parecido, mas não era. Na hora achei que era erro de digitação. Mas de quem? Se eu nem era o motorista oficial do serviço. Entrei. O galpão era estreito, apertado, com pilhas de pallet encostadas nas paredes. Tudo muito limpo, silencioso demais para aquela hora. Não tinha rádio ligado, não tinha portaria funcionando, não tinha empilhadeira. No fundo, entre 2 pilares de concreto, estava o caminhão. Carroceria baú, bem cuidado. A pintura ainda úmida em alguns pontos, como se tivesse saído da oficina naquele mesmo dia. Foi quando cheguei mais perto que senti uma espécie de bloqueio. Um gelo interno que não era físico. Porque na porta do motorista estava escrito o meu nome, não o da empresa, não a placa do CNPJ, o meu nome, em letra preta, grande. E não era vinil adesivo, nem plaquinha magnética, era tinta mesmo, daquelas que o pessoal usa para identificar frotas, secando. Primeira coisa que me veio foi: será que fizeram isso para facilitar o reconhecimento na portaria? Mas aí caiu a ficha. Não tinha portaria, ninguém para conferir. A chave funcionou. A cabine estava limpa, com o banco já ajustado para minha perna. A rádio ligada em 88.9, a mesma estação que eu ouço quando volto da estrada. Um cheiro leve de cigarro de filtro branco, igual ao que eu fumava anos atrás, e que só larguei depois que a pressão subiu. O porta-luvas estava trancado. Quando abri, tinha só uma caneta azul, igual às que eu usava para preencher diário de bordo, e um mapa plastificado com rotas traçadas de vermelho, sem nome de cidade. Comecei a ficar nervoso quando achei um segundo crachá, idêntico ao primeiro, só que com a foto que eu tirei 3 anos antes para o Detran. Era a mesma camisa, a mesma cara, só que o fundo era branco, e o nome embaixo era o meu nome certo. Tudo certinho. Como se alguém tivesse acesso aos meus documentos. Como se alguém tivesse escolhido aquela imagem de propósito. Comecei a suar. Não fazia sentido aquilo. Tentei sair. Quando fui até o portão, percebi que as correntes tinham sido trocadas. Era outro cadeado. Um pesado, que eu nunca tinha visto. Voltei andando rápido, sem correr, mas com a mão fechada no bolso. Tentei usar o celular, sem sinal. Fui andando pelas laterais do galpão, procurando outra saída. Achei uma porta metálica no fundo, que dava para um corredor estreito, com cheiro de tinta fresca e um ventilador barulhento girando sozinho no teto. A luz era fluorescente, daquelas que fazem barulho. Não dava para ouvir mais nada além do zumbido daquilo.
Na parede do fundo, uma lousa branca com nomes e datas, alguns riscados, outros, como o meu, destacados com marcador vermelho. Comecei a tremer, porque naquele momento não parecia que eu tinha ido ali buscar um caminhão. Parecia que o caminhão tinha sido preparado para mim. Voltei para a cabine, fechei a porta e travei por dentro. E fiquei ali, uns 15 minutos, quieto, só escutando o barulho do meu próprio coração e o ventilador distante. Foi ali que eu percebi o detalhe final. No painel tinha um papel colado com fita, um bilhete manuscrito. A letra era fina, caprichada. Confirma a saída no horário marcado. Não use seu celular. Se tudo for seguido como antes, ninguém vai notar como antes. Naquele momento, eu entendi que talvez eu não fosse o primeiro, talvez nem o segundo, e se eu seguisse o plano, talvez também não voltasse. Eu não sei dizer quanto tempo fiquei dentro daquela cabine, mas foi tempo suficiente para minha cabeça começar a imaginar coisa que eu nem sabia que era capaz. Porque quando a mente entende que você está trancado num lugar onde nada é por acaso, ela puxa para baixo. Não importa se você tem 50 anos de estrada ou se já viu de tudo por aí. Aquilo não era estrada, era um plano, e o plano tinha o meu nome. Em algum momento tentei destravar a porta e sair de novo. Caminhei até o fundo do galpão com o crachá falso no bolso e a chave apertada na mão. Passei pela lousa mais uma vez e foi aí que eu notei. O nome que estava escrito ali tinha data, e aquela data era hoje. Hoje, saída 21h15. Motorista, meu nome. E o pior, estava marcado retorno não aplicável. Eu juro que minha boca secou. A vontade era sair correndo, quebrar janela, pular muro. Mas o problema era esse, não tinha janela. E o muro, do lado de fora, era alto. Por dentro, só parede lisa. Estava preso ali. E aí, num reflexo besta, subi na carroceria e fui tentar achar uma saída pelos fundos. Foi quando vi. Tinha outro portão lá atrás, mas escondido. E o barulho de caminhão do lado de fora começou a chegar até mim. O som de outro motor, outro veículo entrando. Desci e corri até um cantinho alto, onde dava para ver por uma fresta do telhado a traseira de um caminhão igual ao que eu estava trancado. Igual. A mesma cor, mesmo modelo, tudo. Só que sem nome nenhum pintado, sem nada. Ele entrou devagar, apagado, e parou ali, a uns 100 metros do galpão. 2 homens desceram com bonés baixos e clipboards na mão. Eles conferiram alguma coisa, apontaram para o prédio onde eu estava e sumiram atrás de um container. Foi aí que meu corpo agiu sozinho. Voltei para a cabine, procurei embaixo do banco e achei uma chave inglesa. Peguei, voltei para o canto do galpão onde as placas de metal estavam soltas e comecei a bater ali, com força, até conseguir soltar uma das chapas que cobria um buraco antigo na parede. Não era grande, mas eu entrei de lado. Rasguei a blusa, me ralei todo, mas saí. Saí por trás do galpão. Sujo, suando frio e com a respiração presa no peito. Me escondi por uns minutos num terreno baldio ao lado. Vi de longe o caminhão que tinha chegado indo embora. Sem luz, sem pressa, como se já tivesse feito isso outras vezes. E o pior, ninguém viu. Ninguém parou. Nenhum segurança. Nenhuma câmera apontando. Aquele lugar era feito para sumir com coisa, não para guardar. No dia seguinte denunciei. Usei o endereço, mandei tudo para o contato que eu tinha da empresa. Mas quando a polícia foi, já não tinha mais nada. Nem portão, nem galpão. Derrubaram tudo em menos de 48 horas. Como se nunca tivesse existido. A empresa de onde veio o serviço, fechada. O telefone, fora de linha. O nome da moça que me ligou nunca apareceu em cadastro nenhum. Mas sabe o que ficou? A sensação de que ainda estão usando aquele caminhão. Porque um tempo depois, um amigo da estrada me mandou uma foto. Disse que viu um veículo igualzinho ao meu, na altura de registro, subindo vazio, mas com o nome pintado na porta. O meu nome. E a tinta estava fresca.
Eu nem sei mais se é normal o que eu vou contar, porque foi uma coisa tão pequena no começo e ainda hoje ninguém conseguiu me explicar o que de fato aconteceu. Nem eu. Mas tem dias que eu penso assim, no meio de uma viagem longa, com a cabeça solta ali no silêncio da boleia. E se eu tivesse assinado aquele papel? Só isso. E se eu tivesse assinado? Isso foi em Juiz de Fora, não faz muito tempo, coisa de uns 3 anos. Eu estava voltando de um descarregamento ali perto da Zona Norte e resolvi dar uma passada num centro comercial que tem de tudo: mecânica, papelaria, lanchonete, despachante. Eu estava com o CRLV vencido, o original. Tinha sumido da pasta. E para não arriscar parada em blitz, resolvi tirar uma segunda via impressa para rodar certinho. Só isso. Uma parada rápida. Lan house dessas que ainda existem em esquina de bairro. O lugar era apertado, meio escuro, cheio de adesivo na parede. Impressão rápida, digitalizamos para você, resolvemos seu CPF. Tinha 2 computadores ligados, um ventilador barulhento e um rapaz novo no balcão. Nem levantou os olhos quando eu entrei. Eu entreguei os dados e mostrei o CRLV digital no celular. Ele confirmou placa. Renavam, CPF. Ajeitou ali no computador e falou: "Só 1 minutinho, vou plastificar para você também." Parecia tudo normal. Nem demorou 5 minutos. A hora que ele voltou, me entregou aquele envelope de plástico com o documento dentro. Era igualzinho o de sempre. Nome, dados do caminhão, tudo certo. Só que na hora que meus olhos bateram na foto, eu congelei. A foto era minha, mas não era. Era o meu rosto sem tirar nem pôr. Só que do lado de fora, eu estava de camiseta clara. E no documento, o homem da foto estava com uma farda escura, tipo aquelas de vigilante noturno. Cabelo um pouco mais curto, talvez, mas o rosto era eu. Só que eu nunca tirei aquela foto, nunca usei aquela roupa. A mão que estava segurando a caneta travou na hora. Fiquei olhando o papel como se ele estivesse me olhando de volta. E por uns segundos, achei até que era cansaço, ou sei lá, confusão de cabeça. Aí eu virei o papel pro rapaz e falei: "Uai, de onde saiu essa foto aqui?" Ele ficou olhando. Depois riu meio sem graça. Disse que era a imagem que veio junto do banco de dados, que o sistema puxava sozinho, que às vezes dava erro, que era só uma imagem de referência, mas aquilo não batia, porque no documento original que eu perdi, a foto era outra. Eu lembro. Eu mesmo tirei, com camisa azul, com fundo branco, num estúdio de esquina. E aquela imagem ali parecia feita escondida. Tinha um ar de câmera de segurança, sabe? Um ângulo esquisito, desfocado, como se eu não soubesse que estava sendo fotografado. Fiquei com um negócio ruim no peito. Disse que ia buscar a habilitação no caminhão, só para comparar. Ele assentiu com a cabeça, mas não tirou os olhos de mim. O caminhão estava a uns 30 metros, estacionado na rua lateral, de frente para uma casa com muro baixo. Na hora que eu dobrei a esquina, vi 2 motos paradas do outro lado da rua, escuras, sem placa visível. E um dos homens com celular na mão levantou devagar quando me viu. Apontou o aparelho e tirou uma foto. Na hora, o estômago revirou. Subi no caminhão devagar, tentando parecer tranquilo. Liguei, dei seta e saí andando como se estivesse indo só abastecer. Mas a mão estava tremendo no volante. A primeira moto me seguiu. Esperei 4 quarteirões para ter certeza. Ela não acelerava, não emparelhou, mas mantinha a distância, sempre no retrovisor. Na altura de um supermercado grande, virei bruscamente à direita. Ela hesitou. Fiquei parado no semáforo com o coração batendo alto, esperando ela reaparecer. Mas não apareceu. Voltei para a base mais cedo do que devia, com a desculpa de que o tempo tinha virado. Entreguei o documento para o rapaz do administrativo sem contar nada. Ele bateu o olho, puxou no sistema e franziu a testa. "Uai, aqui está duplicado." Perguntei o que isso queria dizer.
Ele falou que o sistema acusava 2 documentos ativos no mesmo nome, mesmo CPF, mesmo caminhão, mas com imagens diferentes. Um gerado ali em Juiz de Fora, outro no Mato Grosso do Sul, usado dias antes, em uma empresa de logística que nem existia mais. E que aquela empresa, segundo ele ouviu falar, já tinha sido investigada por armação de rota. Aí ele falou uma frase que não sai da minha cabeça até hoje. Se tivesse parado em blitz com isso aqui, podia ter sido confundido com o outro, ou coisa pior. Naquela noite, eu deitei na cabine, ali mesmo no pátio da empresa, e fiquei com o envelope plastificado no colo. A luz interna do caminhão iluminando aquela foto que era minha, e não era. E pensei assim, se eu tivesse assinado, se eu tivesse aceitado o documento, se eu tivesse seguido viagem com aquilo em mãos, será que eu mesmo ia me entregar? Ou será que alguém já estava contando com isso? Eu passei a semana seguinte em modo automático. Fiz 2 entregas curtas dentro do estado, uma para um frigorífico, outra para uma madeireira. Dormia mal, com o documento dobrado dentro de um envelope, guardado atrás do banco do passageiro. Eu não conseguia jogar fora, nem conseguia mostrar para mais ninguém. Teve uma noite que eu acordei com o barulho de plástico amassando. Era só um saco do lanche escorregando na cabine, mas na hora eu achei que era o envelope, que ele estava se mexendo sozinho. A cabeça da gente prega peça quando o medo fica sem nome. No fim daquela semana, levei o envelope num amigo que já tinha trabalhado com despacho e cartório. Mostrei para ele sem muito detalhe, só perguntei o que achava daquilo. Ele ficou sério. Abriu, olhou a imagem, virou o papel, checou o QR Code, conferiu a data. Depois me entregou de volta e falou baixinho: "Esse documento aqui é válido." Falei que sabia, mas que a foto era estranha. E ele completou: "Estranho é que ele não foi emitido por nenhum órgão daqui. Tá com ID de gerador vinculado a sistema federal, mas com uma numeração que não bate com Minas. Isso aqui parece feito para passar." Aí ele respirou fundo, olhou bem para mim e disse: "Se fosse você, eu esquecia que isso apareceu." E foi aí que eu entendi que talvez o que eu tivesse segurando não era só um papel errado. Era uma porta para uma coisa muito maior do que eu. A empresa onde eu trabalhava na época tinha um caminhão com a placa parecida com a minha, quase igual. Só muda uma letra no meio. Um dos motoristas, mais novo, me chamou dias depois, perguntando se eu tinha feito frete para uma transportadora nova que está pegando carga direto no atacado da cidade vizinha. Eu disse que não. Ele falou que alguém usou meu nome como referência. Sem querer, acendeu de novo aquele medo no peito. Medo de ter virado peça numa coisa que eu não sei nem o tamanho. A parte que mais me incomoda até hoje é o olhar da foto. É minha cara, sim. Não dá para dizer que não é. Mas tem um ar frio no olhar. Um jeito de olhar que eu nunca tive. Parece eu, depois de já ter virado outra coisa. Algumas semanas depois, fiquei sabendo por um conhecido da região que 2 caminhoneiros tinham sido encontrados num terreno afastado, em outro estado, com documentos confusos. Os nomes batiam com fretes reais, mas os dados não. Um deles tinha sido confundido com suspeito de roubo de carga. O outro foi dado como desaparecido por semanas, até encontrarem o caminhão dele com o mesmo documento que eu tinha recebido naquela lan house, plastificado, com a mesma dobra no canto. Essa parte ninguém confirmou por escrito, mas a boca corre solta entre quem vive na estrada. E eu lembro do que meu colega da firma falou naquele dia: se você tivesse parado em blitz com isso... Eu voltei àquela lan house 2 semanas depois. Era um sábado de manhã. A ideia era simples: perguntar para o rapaz de novo de onde veio aquela imagem, ou pedir os arquivos, alguma coisa. Cheguei na calçada, olhei para a fachada e senti um arrepio na nuca, porque não tinha mais lan house nenhuma ali. A fachada estava pintada de verde claro, com uma faixa nova, conserto de celular e capa personalizada. Entrei. O balcão estava no mesmo lugar, mas era outro rapaz,
mais novo ainda. Disse que tinha alugado o ponto há poucos dias e que antes ali era só depósito. Nunca funcionou nada. Fiquei parado uns segundos, sem saber se ele estava mentindo ou se o que eu vi aquele dia nunca era para ter sido visto. De lá para cá, toda vez que me pedem para atualizar documento em gráfica, cartório ou coisa parecida, eu faço questão de imprimir eu mesmo. E sempre olho para a foto. Até hoje. Toda vez. É um medo que não passa mais. Não de alguém, mas de mim mesmo. Do dia em que eu vi minha cara, sem saber de onde ela veio. Tem dia que eu penso, e se tudo já tinha sido montado? E se eu era só o último passo? Se eu assinasse, eu mesmo confirmava que aquela pessoa da imagem era eu. E com isso, autorizava o que viesse depois. Uma entrega, um endereço, uma prisão, ou coisa pior. Se eu tivesse assinado, talvez tivesse gente esperando meu caminhão entrar num lugar onde eu nunca cheguei. Mas aí vem a pior pergunta. E se eu assinei sim? E se aquilo tudo foi só um teste? Se agora tem outro documento meu com outra cara pronto para aparecer quando eu baixar a guarda? Porque aquela foto, aquele olhar, era eu, uai. Mas de um jeito que eu nunca fui. Eu nunca fui só de estrada longa. Apesar de ser caminhoneiro há mais de 20 anos, de uns tempos pra cá, comecei a pegar uns fretezinhos menores aqui por Belo Horizonte mesmo, sabe? Carregar umas coisas simples, às vezes até entrega de móvel, colchão, essas coisas que dá pra encaixar entre uma viagem e outra. Era mais pra fechar o mês sem sufoco mesmo. E foi assim que eu comecei a ir naquela casa. Ela não tinha nada demais à primeira vista. Ficava numa rua apertada do bairro Concórdia, ali entre aquelas casas geminadas que parecem todas iguais. Portão cinza, muro com um pedacinho de cerâmica faltando. Tudo comum demais. O primeiro pedido foi uma geladeira, pequena, daquelas que a gente carrega sem nem chamar ajudante. O endereço tinha um nome masculino, mas na hora da entrega não apareceu ninguém. O portão estava entreaberto, só empurrei com a mão. Na mureta tinha um envelope, com o valor exato, nota trocadinha, até com papel anotando obrigado. A parte estranha, a câmera de segurança apontava direto para o chão, como se ninguém quisesse ver quem estava entrando. Entrei só até a área de serviço. Botei a geladeira lá e saí. Nenhum barulho, nenhuma voz. Casa com as janelas fechadas, mas nem era dia frio. Estranhei, mas achei que podia ser gente idosa, sei lá, ou gente que não queria papo. A partir daí, os pedidos começaram a vir toda semana. Sempre segunda-feira, mesmo horário, fim da tarde. E sempre coisas pequenas, um criado mudo, um micro-ondas, uma mesinha dobrável. Às vezes nem era móvel, era só uma caixa com umas coisas dentro, como se fosse compra feita em loja virtual, só que sem nota, sem nome de loja. Tudo com pagamento em dinheiro, sempre naquele envelope, e sempre o mesmo esquema. Portão entreaberto, entrega na área de serviço, silêncio completo. Nunca vi ninguém. Na quarta vez, cheguei a tentar chamar. Dei um "ô" de casa. Nada. Nenhuma porta se mexeu. Nenhum som. Ali foi quando comecei a me incomodar. Não era medo, era incômodo mesmo. Aquela sensação de que tem alguma coisa errada e você não sabe o que é. Na sexta entrega, o padrão quebrou. Tava mais tarde do que o normal. Peguei trânsito vindo de um outro frete. Cheguei já de noite. Quando estacionei em frente à casa, o portão estava trancado. Pela primeira vez. Cadeado passado por dentro. Pensei em ir embora. Mas foi só desligar o caminhão que ouvi um estalinho eletrônico bem seco. O portão abriu sozinho. Sabe portão que solta com trava elétrica? Mas não tinha ninguém no interfone. Nenhuma campainha tocou. Só soltou. Na hora me deu um gelo. Mas já estava ali. O móvel era pequeno. Entrei. O cheiro foi a primeira coisa que me travou. Não era podre, mas era forte.
uma mistura de coisa fechada com pano úmido, com produto de limpeza usado errado. Parecia que o lugar tentava esconder outro cheiro por baixo. As janelas todas estavam com madeira pregada por dentro. Não era persiana, não era cortina, eram tábuas mesmo, pregadas. A luz do teto era fraca, amarela, vibrava um pouco. Levei o móvel até o cantinho da área, como sempre, e foi aí que ouvi uma voz de criança, rouca, baixinha, quase um sussurro, mas clara. Moço, você é novo? Na hora meu corpo travou. Fiquei parado uns 2 segundos que pareceram hora. Não consegui virar. Não era imaginação. Não foi som da rua. Era ali dentro. A voz vinha da porta do fundo do corredor. Uma porta branca com um cadeado por fora. Aí o coração começou a bater diferente. Não foi susto. Foi raiva e um medo frio. Porque agora tudo aquilo fazia sentido de outro jeito. O portão sempre destrancado, a câmera virada, os pedidos iguais, os móveis pequenos, o envelope pronto, como se a pessoa já soubesse o que eu faria, como se esperasse. E agora, com aquela voz e aquela pergunta, eu entendi. Eu era o novo. Tinha tido outro antes. Não respondi. Não me movi por uns segundos. Só respirei e saí dali andando reto, sem correr. Cada passo me dava a impressão de que algo podia acontecer atrás, mas não olhei, não parei. Foi quando passei pela porta da cozinha que ouvi outro som, o cadeado batendo. 3 vezes, como se alguém do outro lado chamasse. Não com força, não tentando arrombar, só chamando, avisando que estava ali. Saí, entrei no caminhão, liguei sem olhar para trás. Naquela noite, dormi com a televisão ligada, não para ver nada, só para ter som. Fiquei revendo cada vez que estive naquela casa. Cada pedido, cada dia que entrei e não olhei para o lado. Cada vez que vi o envelope e não me perguntei quem era que deixava. O que mais me incomodava era a naturalidade da coisa. Como a rotina da entrega fez parecer normal algo que nunca foi. Na manhã seguinte, ainda com aquilo entalado, fui até um posto da Polícia Civil. Não falei meu nome. Só entreguei o endereço e disse que achava que tinha algo errado. Nem expliquei direito. Disse que tinha escutado uma criança, que as janelas estavam lacradas, que a casa tinha cheiro ruim. O policial me olhou com um misto de tédio e suspeita, mas anotou, agradeceu. Não sei se acreditou, não voltei lá, nem quando chegou uma nova mensagem pelo WhatsApp com outro pedido. Era igualzinho aos outros, texto curto, sem nome, só o número da casa e a lista dos itens. Na mesma hora da semana anterior. Não respondi. Bloqueei, mas aquilo não apagava nada. Eu lembrava da voz, daquela pergunta simples. Você é novo? Uma pergunta que, na boca de uma criança, num lugar daqueles, parecia um grito disfarçado. 3 dias depois, a notícia saiu num portal pequeno. Título seco, desses que ninguém abre. Suspeita de cárcere privado em casa no bairro Concórdia. Fui atrás de tudo que consegui. Segundo a matéria, a polícia encontrou 2 adultos em condição de reclusão. Uma mulher mais velha e um homem que mal conseguia falar. Os 2 estavam com sinais visíveis de negligência grave, mas o que ninguém estava esperando era a criança. Menina, pequena, encontrada num quarto trancado, com o corpo debilitado e a fala prejudicada. Dizia-se que o caso já estava sob investigação por outro motivo anterior. Mas a denúncia anônima acelerou tudo. Não deram nomes, nem idades. E as imagens da fachada eram da casa que eu conhecia. Portão cinza, cerâmica quebrada, tudo ali. Eu devia ter ido antes, devia ter desconfiado mais cedo, devia ter batido na porta, devia no mínimo ter perguntado quem era que estava pedindo. Mas não perguntei. Eu carreguei móvel, caixa, pacote. Nunca perguntei para quem, nem por quê, nem de onde veio o dinheiro. Eu só entreguei e fui embora. Tem uma coisa que ficou na minha cabeça desde aquele dia. O envelope. A nota sempre certinha, dobradinha,
com papel branco escrito "Obrigado". Só que na última entrega não tinha papel nenhum, só a nota, sozinha. Na hora eu nem notei, só depois, revendo mentalmente, percebi. Naquela última vez, ninguém me agradeceu. A menina que falou comigo, a voz que me perguntou se eu era novo, ela não sabia agradecer. Ela não fazia parte do padrão. Aquele obrigado que vinha nos envelopes nunca foi dela. Talvez tenha sido escrito por quem prendeu ela ali. Ou talvez fosse só mais uma forma de calar minha dúvida. Agradece e o homem não pergunta. Paga certinho e ele não se mete. Depois disso, parei com os fretezinhos pequenos. Não por medo, mas porque agora eu olho. Toda vez que alguém me pede algo, eu olho. Olho o nome, o endereço, o porquê, o jeito de falar. Tento entender quem é que está pedindo. E ainda assim, tem dia que eu penso se não estou errando de novo. Se não tem mais uma casa, mais um portão que abre sozinho, mais um quarto trancado, mais uma voz esperando alguém responder. Não fui atrás da menina. Não procurei saber o nome, nem como ela tá, nem onde tá. Talvez por covardia. Talvez porque, se eu souber, vou ter que aceitar que eu fui parte daquilo. Mesmo sem saber, mesmo sem querer. Só sei que foram quase 2 meses indo lá, toda semana. E eu nunca perguntei quem estava pedindo. Não é a primeira vez que eu penso em ligar para a polícia por causa de uma mudança. Mas também não é a primeira vez que eu não ligo. Tem hora que a gente só quer terminar logo o trabalho e ir embora. E talvez esse seja o problema. Talvez o mundo seja do jeito que é porque todo mundo só quer terminar logo e ir embora. Esse serviço aí foi numa quarta-feira, final de mês. Já estava cansado, meio de saco cheio, só querendo descer aquela última mudança e fechar a semana. Era um apartamento térreo num conjunto novo, ali no interiorzão mesmo. Bairro calmo, construção tudo igual, padrão, minha casa, minha vida. Quem contratou foi uma mulher que falava baixo. Sabe aquele tipo que olha nos olhos da gente, mas não diz muita coisa? Vestida simples, mas com gosto caro. Não sorriu muito, mas também não foi grossa. Parecia alguém que já estava no limite, mas tentando manter tudo sob controle. Ela só pediu uma coisa: rapidez e descrição. Eu e meu ajudante já começamos a carregar. Tava tudo embalado direitinho, fita adesiva marcando o que era cada cômodo. Quase tudo já na garagem. A impressão era de que alguém tinha feito as malas de madrugada. A maioria das caixas era comum. Cozinha, sala, algumas roupas, brinquedo. Até aí rotina. Mas quando a gente chegou no endereço novo, foi ali que começou o incômodo. Antes mesmo da gente começar a descarregar, ela pediu pra gente entrar direto pelo corredor lateral. Disse que o portão da frente travava. Nem discutimos. Pegamos o carrinho e fomos. Só que, ao entrar no apartamento, a primeira coisa que eu vi foi um quarto já montado. A porta estava meio encostada e deu para ver tudo. Cama infantil, lençol florido, travesseiro já meio afundado de uso, tapetinho rosa, armário com umas figurinhas coladas, até as marquinhas na parede. Daquelas que ficam quando a criança arrasta alguma coisa. Era um quarto usado. Não era uma encenação de loja. E ali que minha cabeça começou a pesar, porque eu reconheci aquele quarto. Quer dizer, não o quarto em si, mas os detalhes. Os mesmos da outra casa. Eu tinha carregado as coisas de lá horas antes. Era o mesmo modelo de cama, mesmo lençol, mesmo tapete. E aí vem o detalhe que me arrepiou. O mesmo arranhado no rodapé. Igualzinho. Um risco de mais ou menos uns 30 centímetros na diagonal, como se tivesse sido feito por uma rodinha de brinquedo com prego. Aquilo me travou por dentro. Só fiquei ali, parado, segurando uma caixa. A mulher apareceu atrás de mim, viu onde eu estava olhando e só falou: A gente
Tentou deixar o mais parecido possível com o antigo. Ela acostuma melhor assim. Dei um meio sorriso, mas não respondi. Nem precisava. Ela fechou a porta do quarto devagar, como quem fecha a tampa de um segredo. Voltei a descarregar as caixas, mas meu corpo já não estava funcionando direito. O meu ajudante não tinha notado nada. Estava no automático. Mas eu estava carregando dúvida junto com os móveis. Na metade do serviço, uma das caixas escorregou da minha mão. Não caiu no chão, mas a tampa abriu um pouco. Fui ajeitar e vi o que tinha dentro: recortes de jornal. Muitos, dobrados, organizadinhos, presos com fita e separados por ano. Não me orgulho de ter olhado, mas olhei. Todos eram sobre desaparecimentos, crianças, de várias cidades, anos diferentes. Fechei a tampa e empurrei de volta para o carrinho. Meus braços ficaram gelados. Aquilo me deu uma ânsia que só passa quando a gente finge que não viu direito. E foi o que eu fiz. Passei o resto do serviço em silêncio. Quase não falei mais nada, nem com o meu ajudante, nem com ela. Quando tudo acabou, fui até a porta para pegar o recibo. Ela me entregou assinado, agradeceu, perguntou se estava tudo certo. Eu fiz que sim com a cabeça. Nem conseguia fingir simpatia mais. Antes de sair, ela falou: "Não esquece de fechar o portão por fora. Ele costuma abrir com o vento." Aí aconteceu o que me deixou preso nisso até hoje. Enquanto eu travava o portão já na calçada, ouvi uma voz baixa de criança vindo de dentro da casa. Não gritou, não chorou, não parecia com medo. Só falou como quem está lembrando de um aviso: "Moço, o nome dela agora é outro, tá?" A porta do quarto estava fechada. A voz veio dali. Eu congelei por uns segundos. Depois ouvi a mulher de novo, chamando da cozinha com a voz sorridente: "Obrigada, viu? Boa semana para vocês." E pronto. Portão trancado. Silêncio no carro. Nenhum de nós falou uma palavra até voltar para a cidade. Cheguei em casa mais cedo naquele dia. Tomei banho sem falar com ninguém. Nem com a minha mulher, nem com meu filho. Só fui deitar. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto até começar a clarear lá fora. Na semana seguinte, comecei a tentar esquecer e até achei que estava conseguindo. Fiz outras mudanças, conheci outros clientes, carreguei geladeira velha, sofá sujo, colchão encharcado de cachorro. Coisa normal de quem faz frete. Mas aí vieram os pesadelos. No primeiro, eu sonhei que abria a porta de um quarto e todos os móveis estavam do lado do avesso. A cama com os pés para o alto, o armário com as costas viradas para frente, o tapete colado no teto e no meio do quarto uma criança sem rosto segurando um recibo assinado. Acordei com a boca seca e a garganta ardendo. No segundo sonho, a voz foi igualzinha à da menina: "Moço, o nome dela agora é outro." Acordei sem conseguir me mexer. No terceiro, nem sei se foi sonho. Pode ter sido memória mesmo. Eu estava no corredor daquele apartamento. Luz do meio da tarde, o som do carrinho de mudança batendo no chão e aquele quarto montado, exatamente igual ao da outra casa. Eu lembrava das posições, das cores, dos desenhos colados na parede. Lembrava até do copinho rosa com canudinho em cima da cômoda. O mesmo copo. Mas o que mais me marcava era o cheiro. Cheiro de coisa usada, de armário que já guardou vida. Não era cheiro de novo. E esse é o ponto. A mudança devia representar começo. Mas aquela mudança não era começo, era continuação. E se for assim, o que ela continua? Comecei a procurar desculpa para não aceitar mais mudança com criança envolvida. A gente vê nos detalhes quando tem criança. Brinquedo, caixa com nome desenhado, edredom colorido. E toda vez que aparecia uma cliente com filha pequena, eu dava um jeito de recusar. Dizia que já estava agendado. Passava para outro motorista. Minha mulher percebeu. Ela perguntou umas 3 vezes o que estava acontecendo. Disse que eu estava calado demais, que não comia direito, que vivia olhando para o nada.
Mas como é que eu explico? Como é que eu conto que eu ouvi uma frase que me deixou mais assustado do que se tivesse escutado um grito? Como é que eu digo que entreguei uma cômoda, um tapete, uma boneca para um quarto que já existia antes de chegar? É como se tudo já tivesse pronto, como se alguém só tivesse mudado de endereço, mas não de intenção. O caderno com os recortes não saiu da minha cabeça também. Vez ou outra eu lembro das manchetes. Menina de 5 anos desaparece a caminho da escola. Família procura criança levada por estranho em ponto de ônibus. Caso de 2012 segue sem solução. Datas antigas, recortes amarelados. Aquela mulher colecionava aquilo e não parecia por saudade, parecia por padrão. Outro detalhe que me incomoda até hoje: o recibo. Ela preencheu o dela e me entregou o papel com tudo certinho. Assinatura, data, endereço novo, valor. Só que no campo nome do contratante, ela escreveu um nome completo. Nome composto, com sobrenome diferente do que ela tinha usado na conversa pelo WhatsApp. Fui procurar depois, só para desencargo. Não achei nada. Nem redes sociais, nem nome parecido, nem foto. Ela não existia. Ou melhor, existia só ali, naquele dia, naquele bairro. Depois, sumiu. O que me trava não é o medo de ter participado de algo errado. O que me trava é o medo de ter participado de novo. E de novo, e de novo, sem perceber. Porque quando a gente carrega uma geladeira, um sofá, um berço, a gente não pergunta de onde veio, só vê para onde está indo. E se o quarto já estava montado, se já tinha arranhado no rodapé, se o copo já estava lá, então talvez aquela criança já estivesse ali antes da mudança chegar. E a mudança toda era só um teatro, um figurino, um novo nome para esconder o mesmo quarto. Outro dia eu passei por perto do conjunto. Estava indo fazer uma entrega de máquina de lavar. Quase virei a rua. Quase. Mas não virei. Se eu visse aquela mulher, eu não ia saber o que fazer. Pior, se eu visse a criança com outro nome, outro cabelo, outro sorriso, eu acho que meu corpo travava ali mesmo. O silêncio dela, o jeito da voz. Não era de quem estava com medo. Era de quem já tinha aprendido a não chamar atenção. E eu fui parte disso, mesmo sem querer. Mesmo fingindo que era só mais um frete. Tem caixa que a gente não devia carregar. Tem mudança que a gente devia recusar. Tem quarto que nunca devia ser montado. Se essa história te arrepiou ou te deixou pensando, então você está no lugar certo. Aqui no Diário de Terror, cada relato é contado como se tivesse acontecido com alguém muito perto da gente. E talvez tenha mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente. Toda semana tem história nova, sempre daquele jeito que parece só mais um caso, até virar pesadelo. E se você tem um relato que nunca teve coragem de contar, agora tem um lugar. Eu não lembro se naquela noite estava frio ou quente. Só lembro do silêncio e da cabeça dele baixa. Tem coisa que a gente vive e tenta empurrar para algum canto da memória. Mas de vez em quando aquilo volta do nada, como se o corpo lembrasse antes da cabeça. E no meu caso, volta sempre que eu passo pelo trevo de Colombo. Eu tinha feito uma entrega no norte do Paraná e estava voltando meio vazio, só com umas caixas de madeira e resto de lona no baú. Passei por Curitiba de noite, cansado, meio atrasado para o descanso. Mas eu não gosto de dormir dentro de posto grande. Não me sinto à vontade. Então eu parei num canto que conheço há anos. Uma rua larga, logo depois de um viaduto velho que dá acesso à marginal da BR. Ali não tem muito movimento à noite, mas é tranquilo. Tem uns caminhoneiros que param só para fazer um rango rápido ou cochilar. Nunca me aconteceu nada ali. Desliguei o motor, abri a caixa de mantimento e estava mexendo num pão com mortadela quando alguém bateu no lado da porta. 3 batidas secas. Não era de assustar. Já me chamaram para pedir água, cigarro, informação. Quando abri a porta vi o cara, magro, alto,
uns 30 e poucos, usava um agasalho escuro, daquele sem marca, o capuz jogado para trás, a cabeça abaixada. Fiquei esperando ele falar o que queria. Ele disse, baixo: "Tá indo pro lado do trevo?" Achei estranho ele perguntar daquele jeito. O trevo não é destino, é entroncamento. É o para onde e não o porquê. Mesmo assim, balancei a cabeça e disse que sim, que ia passar por lá. Ele pediu carona. Não insistiu. Não se explicou. Só pediu. Demorei uns segundos para responder. Olhei o lugar. Estava tudo calmo. Não era hora de se meter a herói, nem de tratar todo mundo como ameaça. Falei: "Sobe aí." Mas ele não subiu pela porta do carona. Deu a volta e entrou pela porta de trás, que eu tinha deixado aberta para ventilar. Nem fez barulho. Só sentou na beirada da parte interna da cabine, onde tem aquele banco do meio, entre os dois assentos. Aquilo já me deu uma trancada no peito. Comecei a dirigir. Uns 500 metros depois, tentei puxar papo. "Vai pro lado de onde ali no trevo? Almirante? Campina? Colombo mesmo?" Nada. Ele só olhava pro chão da cabine, como se tivesse desligado do mundo. Não era cansaço, não era vergonha, era presença vazia. Tentei outra. "É para eu parar antes do semáforo ou depois?" Silêncio. Na hora pensei em perguntar se ele estava bem, mas engoli a vontade. Fui dirigindo devagar, sem música, sem rádio, só o som dos pneus e o barulho da caixa de marcha, que naquela época já estava meio arranhada. Até que ele falou. Do nada mesmo. A voz veio baixa, arrastada, como se não fosse para mim. Se fosse para sumir com alguém, por onde você jogaria o corpo? Foi isso que ele disse. E disse assim, com essas palavras, sem olhar para mim, sem levantar a cabeça, sem nada que justificasse. Por uns segundos, eu achei que não entendi. Sabe quando o cérebro nega? Mas eu entendi sim, entendi bem, fiz o que dava. Soltei um riso curto, forçado, e falei alguma besteira tipo, "Ih, rapaz, tá maluco?" Mas a mão já estava tremendo no volante. Olhei pelo canto do olho. Ele não riu, não mudou o tom. Só completou. "Quantos dias será que demora para descobrirem se foi o motorista da carona?" Aquilo não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Eu sei o que ouvi. E sei o jeito que ele falou. Não era ameaça. Era ensaio. Como se ele já tivesse feito. Ou quisesse ver minha reação. Eu continuei fingindo que levei na brincadeira, mas a cabeça disparou. Não dava para fazer nada ali. A estrada era reta, com mata dos dois lados. Se eu parasse, era pior. Pensei rápido. Disse que ia parar para abastecer num posto grande logo adiante. A mentira foi boa. Ele nem reagiu. Eu peguei uma bifurcação, fiz uma curva grande e entrei num pátio de caminhões de uma empresa de grãos que eu conhecia. Lá dentro sempre tem gente manobrando à noite. Encostei perto da guarita, desliguei o caminhão, não falei nada, nem olhei. Ele também não. Abriu a porta, desceu, fechou devagar e antes de andar, olhou para mim. Só isso. Me olhou por uns segundos, com um olhar que não era de raiva, não era de agradecimento, não era de nada. Era um olhar de quem te escolheu ou te descartou e foi embora andando devagar, como quem já sabia o que fazer depois. Fiquei dentro do caminhão por mais de meia hora depois que ele foi embora. Nem mexi no celular, nem comi mais, só fiquei ali, sentado, com as duas mãos no volante, respirando como se tivesse corrido de alguma coisa, mas sem ter corrido de nada. Sabe aquele cansaço que não é do corpo? Naquela noite eu nem tentei dormir, só fiquei rodando até amanhecer, até ter certeza que o dia já estava cheio de barulho de novo. Porque o silêncio, depois daquilo, era o que mais pesava. Eu contei para alguém? Não, porque o que é que eu ia contar? Que dei carona para um sujeito que não falava nada e depois fez duas perguntas que pareciam tiradas de um roteiro de crime?
Ia soar como exagero, como história inventada. E no fundo, parte de mim também queria acreditar que não era nada. Mas passou um dia, depois dois, no terceiro, eu estava tomando café numa padaria de beira de estrada com a TV ligada no canto. Tava no mudo, só as legendas aparecendo. E de repente, apareceu a cara dele. A cara dele. A legenda dizia: identificado suspeito no caso do desaparecimento em Piraquara. Homem visto pela última vez nas proximidades da BR. O rosto era o mesmo. A barba falhada, o olho meio caído, o mesmo moletom escuro. Era ele. A matéria dizia que ele teria sido visto por câmeras andando sozinho, próximo ao acostamento 2 dias antes do desaparecimento. E depois, nada. Nenhuma imagem dele fugindo. Nenhuma prova de que foi ele. Só uma coisa no meio da reportagem me travou a espinha. A família da pessoa que desapareceu contou que ele tinha o hábito de parar para ajudar gente na estrada. A matéria terminou e eu nem vi quando o café esfriou. Eu olhei para a xícara, para a estrada e pensei: foi por pouco? Ou será que ele só não quis que fosse comigo? Passei o resto do dia tentando lembrar do rosto do cara, mas não era o rosto que me assustava. Era o olhar. Aquele olhar na hora de descer. Como se ele tivesse decidido uma coisa ali e eu nunca mais consegui entender se eu fui escolhido ou poupado. Desde aquele dia, nunca mais dei carona. Nem para velho, nem para mulher, nem para criança. Não é só medo. É desconfiança do próprio instinto. Porque naquele dia, tudo parecia calmo. Tudo parecia seguro. E ainda assim, eu fui parar do lado de alguém que carregava um silêncio perigoso. E o pior é que talvez ele nem tivesse feito nada ainda. Talvez ele só estivesse procurando alguém para começar.